Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Eu sou Diácono Wagner, da Arquidiocese de São Paulo, e todo domingo estou aqui fazendo esta breve homilia do Evangelho deste domingo, né? E o Evangelho deste domingo será Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Vamos à leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, meditando sempre a palavra de Deus, a palavra do Santo Evangelho deste domingo, né? Nós podemos perceber mais uma vez um ato de infinita misericórdia do Senhor para com aqueles que são excluídos na sociedade, né? Nós podemos ver que todas as leituras deste 28º domingo do tempo comum nos remetem a ter um olhar para aqueles que nós não consideramos do nosso meio e, ao mesmo tempo, acabam se fazendo exclusões dessas pessoas que não pertencem ao nosso meio, né? Nós podemos notar que Jesus ali está caminhando para Jerusalém, ao encontro daquilo que ele veio fazer, dar sua vida, né? E ali Jesus passa entre a região de Samaria e também a região da Galiléia. Jesus tinha muito apreço por essas regiões, porque as pessoas que ali moravam estavam fora do centro religioso, do centro comercial, enfim, do centro econômico, que ali, principalmente religioso, que se estendia na cidade de Jerusalém, né? Muitos ali nem iam também ao templo constantemente. E também a Samaria e a Galiléia era uma passagem de muitos estrangeiros, como a gente pode notar aqui, né, neste evangelho de hoje, né? Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Os leprosos no tempo de Jesus eram aqueles que ficavam à distância e eram escutados, né, por um barulho de um sino dizendo em alta voz, segundo a lei, né, leproso, leproso, né, para que as pessoas não se aproximassem e se contaminassem, né, sobre aquela doença da lepra, né, que muito atingia as pessoas naquele tempo, né? E gritaram. E interessante ver essa parte que aqui esses 10 leprosos, né, pedem, gritando ao Senhor. Reconhecem a Jesus como mestre, né? Jesus, mestre, tem compaixão de nós, né? Esta frase é uma frase essencial, porque todos nós devemos rezar esta frase que os leprosos disseram, né, para o Senhor, né? Pedindo que o Senhor tenha compaixão das nossas misérias, das nossas doenças físicas ou espirituais, né? E pedir uma força, uma cura, que era a intenção também dos 10 leprosos, né? Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, ao vê-los, vai lá até eles e diz, né? Ide apresentar-vos aos sacerdotes, né? Parece que a cura foi imediata, né? E Jesus manda que eles também se apresentassem aos sacerdotes para novamente
entrar no convívio social, principalmente religioso, ter o direito de estar ali na sinagoga junto com todo o povo, como pessoas sãs, curadas, né? Pois também eram filhos de Israel, né? Esses leprosos, né? Então Jesus os cura e os manda apresentar para que eles recuperem a sua dignidade. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Há uma necessidade sempre de cada um de nós, meu irmão, minha irmã, mesmo se as dificuldades apareçam, sejam elas quais forem, no caso para esses leprosos, a doença, a exclusão e muitas outras que existem, né? Aí nós temos que notar que devemos continuar firmes com aquilo que recebemos, o chamado do Senhor e obedecer às suas ordens, né? Caminhar com Ele, importantíssimo perceber isso, né? Enquanto caminhavam, nunca deixar de caminhar, nunca seguir ao Senhor aquilo que Ele nos precede. Aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E aqui se desenrola toda esta questão do agradecimento, né? Temos que pensar, o Deus que Jesus proclama é o Deus da vida, da compaixão, do amor, da misericórdia, do acolhimento, né? Da inclusão, como todos nós somos irmãos, né? Deus nos quer assim. O Deus que Jesus acolhe e mostra é aquele que a todos se voltam a Ele com muita fé. E ao mesmo tempo, a fé expressa a gratidão que cada um de nós tem que ter ao passo da caminhada em que fomos curados de muitas outras coisas, né? A lepra hoje pode ter um sentido de muitas outras curas que são necessárias na nossa vida, principalmente espiritual e também no convívio social com os demais, né? Em tempos tão difíceis de violência que vivemos hoje, incompreensão, em que não se pode falar nada diferente daquilo que se dizem que é o pensamento da maioria e o pensamento dominante, né? Nós podemos perceber que Deus, Ele não salva por raça ou também por nacionalidade. Para Deus isso não é importante, mas Deus salva por amor. Jesus veio a este mundo por amor para nos salvar e novamente nos colocar todos, sem exceção, no colo de Deus, na salvação que Ele nos promete, né? Cabe a cada um de nós perguntarmos, meu irmão, minha irmã, aonde estamos nós nesta história, né? Daqueles pecadores que são gratos e salvos, ou naquele outro grupo que se dizem bons, justos, mas são pessoas ingratas, né? E apenas meros cumpridores de leis e preceitos. Qual desse grupo nós nos encaixamos, né? Nós temos que ver que esta lição que hoje o Senhor nos ensina converge entre pessoas místicas ou entre pessoas que têm momentos também de uma certa epifania. E esta epifania é a de que Deus está intimamente, cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Tão próximo que se tivéssemos os sentidos muito aguçados, né, poderíamos perceber o seu hálito divino. A presença de Jesus é a presença de Deus, um Deus que cura, que quer a cada um de nós restituídos, né? O dia que cada um se percebe como um dia repleto de bênçãos, nós também podemos fazer e devemos fazer a experiência com Jesus da gratidão, voltar-se a Ele cada vez mais e ao mesmo tempo, né, entender a pergunta que ele fez, mas não eram 10, porque apenas um voltou e agradeceu. O que é mais importante? Entender da onde Jesus nos cura e imediatamente ter gratidão, louvar a Deus e agradecer, voltar-se ao Senhor, como fez aquele único, né, leproso curado, não mais leproso. Os outros 9 certamente foram cumprir a lei, né, se mostrar ao sacerdote no templo. Também era correto, mas em primeiro lugar, o nosso reconhecimento, a importância de Deus na nossa vida, nosso Criador, Redentor e aquele que nos cura
né, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo para que estivéssemos junto com Ele definitivamente, né? Então pensemos, né? Tenhamos atenção. 10 foram curados. Quantos são curados? Mas quantos voltam de fato à experiência da proximidade, da intimidade com o Senhor, né? Meu irmão, refletir assim, desta maneira, nos faz pensar que esses 10 que foram curados, né, também receberam a sua graça, mas apenas um único enxergou que o tesouro nunca foi a cura, mas um encontro definitivo com o curador. Que assim seja. Um excelente domingo para cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos, meu irmão e irmã, um excelente domingo. A antífona deste domingo, do Salmo Responsorial 97, o Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Amém.